Olá, estimados alunos, tudo bem? Quanto tempo? Desculpa, hoje vamos iniciar nossa aula de física com muita alegria e eu preparei um vídeo, para nós darmos início à nossa aula e pensando um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo. Então, curte comigo aí esse vídeo, prepare o seu coração, volte o seu pensamento a Deus, para nós darmos início às atividades. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende
Pessoal, então esta música com esse clipe tem como objetivo nós refletirmos um pouquinho sobre esse momento de isolamento. Lembrarmos que Jesus não desiste de nós. Nós podemos estar passando por dificuldades, momentos de tristeza, momentos difíceis, mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar que Ele pode nos curar, pode nos abençoar com a sua graça e vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar nele, estudar, trabalhar e com isso construir um mundo melhor, uma escola melhor, uma família melhor. Ok? Pessoal, eu também disponibilizei no grupo, no WhatsApp, o Meet para melhorar a nossa interação, tá? Você pode participar. Estamos participando aqui via a live, via Facebook e também no Google Meet, ok? Então vamos lá, gente. Vamos prestar atenção aí na atividade. Olha só. Muito bem, pessoal. Tá aí. Vou dar uma devolutiva, pessoal. Tem que parar de ficar falando pessoal, pessoal. Caros alunos, eu vou estar dando uma devolutiva da atividade online que tinha como prazo de entrega dia 5 de junho. Aí prorroguei para o dia 12 e agora foi prorrogado também para o dia 19. Quais alunos fizeram a atividade? Vamos lá. Primeiro a atividade de física, atividade online. Ó, os alunos que fizeram foi a Bianca, a Brenda, a Alice, o José Pedro, o Leonardo, a Maria Eduarda Capucho, a Maria Vitória, tá? Os que fizeram a atividade online 1. E essa semana também foi passado a atividade online 2, né? Atividade online 2, que tinha, por isso foi o Leonardo, tá? Só o Leonardo que fez essa segunda atividade online. Então eu peço aos alunos que façam a atividade, tá? Façam a atividade online, que é uma maneira de nós verificarmos se vocês estão entendendo ou não e como podemos. Então, vamos lá para a nossa atividade. Outra coisa também que eu queria dividir com vocês é as orientações da atividade dessa semana, né? Do dia 15 ao dia 16. Então, chat ao vivo, Facebook, das 11 às 11h30. E na quarta-feira, nós tivemos no Centro de Mídias a aula de Física, que aconteceu às 3h30. Está no meu canal, lá no YouTube, e eu estarei disponibilizando essa aula para vocês no grupo de WhatsApp, ok? Então, a aula de Física essa semana no Centro de Mídias foi na quarta-feira, dia 17 de junho. A habilidade era analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos: elétrica, química, nuclear, cinética, potencial gravitacional e elástica. E a atividade dessa semana era para vocês lerem e responder as páginas do 24 a 28 do volume 1 do Caderno do Aluno. Essa atividade vocês terem que fazer no caderno, tirar foto e me enviar. Então, lá a introdução às causas do movimento, Newton,
Atividade 3, inércia. Tem até uma situação prática, né, para nós refletirmos sobre a questão da inércia em ação. O princípio fundamental. E depois aqui algumas reflexões, tá? Atividade 5, ação e reação. Outra atividade também prática, a corrida de carrinhos movido a ar. Atividade de forças. Então, a atividade corresponde aí às páginas 24 a 28 da apostila volume 1, ok? Muito bem, mas nesse momento agora eu vou estar dando a devolutiva da atividade online, a nossa primeira atividade online do segundo bimestre, tá bom? Então vamos ver aqui a apresentação. Opa. Não ficou muito bom. Vamos lá. Olha só, primeira pergunta, pessoal da atividade online. Primeira pergunta. Um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. O ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Então, você tem a seguinte situação. Um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. É porque o estudante ele está dentro do ônibus, né? Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. O aluno na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Afirmativa correta, pessoal. É a questão do sistema de referência. Adotando o ponto de ônibus como nosso sistema de referência, com o passar do tempo, a posição do ônibus está se alterando em relação ao ponto de ônibus. E como o aluno está dentro deste ônibus, a posição dele também vai se alterar em relação a este referencial. Então, a afirmativa A, ok, está correto. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Vamos agora para a alternativa B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Também, né? Ele está definindo aí, podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a este referencial. Alternativa C. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. Também está correta, né? Realmente, a posição do aluno em relação à poltrona não está se modificando. Consequentemente, em relação ao ônibus, o aluno está parado, mas em relação ao ponto de ônibus, ele está em movimento. Então, o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. Correto. Alternativa D. Neste exemplo, o referencial do ônibus
Não, pessoal, o referencial adotado é o ponto de ônibus, tá? Por isso que, em relação ao ponto de ônibus, o ônibus está em movimento. E a alternativa aí, para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Isso mesmo, a alternativa E está correta. Só que ele pede a alternativa de afirmar que a conclusão errada é a letra D. Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus, ok? Alguma pergunta? Vamos para exercício 2 da atividade online 1 do segundo bimestre. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora e a seguir por mais meia hora com velocidade constante de 40 km por hora. A velocidade escalar média do automóvel neste intervalo de 1 hora e 30 minutos foi de: letra A, 40 metros por segundo, letra B, 30 metros por segundo, letra C, 25 metros por segundo, letra D, 20 metros por segundo ou letra E, 15 metros por segundo. Atenção! Observe as unidades de medida. As em metros por segundo. O tempo no enunciado está em horas e em minutos, e a velocidade está em quilômetros por hora. Nós vamos ter que transformar essas unidades todas para metros por segundo. Acompanhem comigo. Então, lá no instante T1, nós temos que na primeira 1 hora, a velocidade desempenhada pelo veículo, pelo móvel, foi de 60 km por hora. Tá? No instante 2, meia hora, ele desempenhou uma velocidade de 42 km por hora. Ele quer saber a velocidade escalar média durante 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos equivale a 1,5 horas. Então, o primeiro passo é nós calcularmos o deslocamento, tanto no primeiro momento como no segundo momento. No primeiro momento, olha lá, pessoal, nós temos aqui velocidade, 60 km por hora, vezes o tempo, que é 1 hora, que vai dar, então, 60 km. No instante, no segundo trecho, né, a velocidade é 42, o tempo que ele desempenhou foi de 0,5 horas, resultando em 21 km. O deslocamento total vai ser 60 mais 21, que resultará em 81 quilômetros. Então, para nós calcularmos a velocidade escalar média durante todo o trecho, a gente vai pegar o deslocamento total, que é 81 km, e dividir pelo tempo total, que é 1 hora e meia. Então, como que eu faço essa divisão? 81 dividido por 1,5. Eu vou fazer a seguinte maneira, tá? Vou fazer da seguinte maneira, tá? Olha lá, ó. Vou pegar lá, vou multiplicar por 10, 81,0 e 1,5, tá? Vai ficar 810. Vai ficar 810 dividido por 15, 800, aí eu vou simplificar, vou fatorar. Aí, dividindo por 5 no numerador e no denominador, 810 dividido por 5 dá 162, 15 dividido por 5 vai dar 3, 162 dividido por 3 vai dar 54.
54 km por hora. Só que a velocidade está em metros por segundo. Então, basta eu dividir essa resposta por 3,6. Aí, 54 dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Aí, pessoal, eu fiz aqui a velocidade média escalar. Peguei a velocidade V1, velocidade V2 e dividi por 2. Quando a gente faz 60 mais 42 dividido por 2, vai dar 102 dividido por 2, que vai dar 51 km por hora, que já é diferente do 54. Transformando 51 km por hora em metros por segundo, divido aqui por 3,6, resultará em 14,1 metros. Então, observe que são diferentes. Velocidade escalar média é uma coisa e média, velocidade média escalar é outro resultado. Vamos agora para essa outra pergunta aqui, ó. Pergunta 3. Uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. O trem de comprimento 200 metros move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego de veículos. Considerando que a rua tem largura de 20 metros, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início de sua abertura é em segundos. Letra A, 32 segundos. Letra B, 36 segundos. Letra C, 44 segundos. Letra D, 54 segundos. Ou letra E, 60 segundos. Vamos lá, pensando. Vamos lá. Então, pessoal, nesse exercício, o que vocês vão ter? Primeiro, como a velocidade é constante, o movimento retilíneo é uniforme. Eu vou identificar o deslocamento total que esse trem está realizando. Primeiro, ele vai ter que atravessar, né, a cancela. Então, ele vai ter que percorrer o seu próprio comprimento, que é de 200 metros. Vai ter que percorrer, a cancela já é acionada quando ele está a 100 metros já distante dela, então você tem mais 100 metros essa distância, e tem a largura, né, da cancela, que é de 20 metros. Então, a distância total vai ser 200 mais 100 mais 20, totalizando 320 metros. A velocidade do trem é 36 km por hora. Eu vou transformá-la em metros por segundo. Vou dividir 3,6. 36 dividido por 3,6 igual a 10 metros por segundo. Para calcularmos o tempo, a gente vai pegar o deslocamento e dividir pela velocidade. Então, vai ficar 320 dividido pela velocidade, que vale 10, 320 vai dar 32 segundos. Ou seja, o trem vai levar, né, a pergunta inicial era o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início de sua abertura. Então, ele vai ficar cerca de 2 segundos, o trânsito vai ficar parado, né, até o trem atravessar, ok? 32 segundos. Questão número 4. Questão número 4. João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro do seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, João
parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P, depois de 4 minutos. Já a 80 km por hora, considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar o seu amigo aproximadamente em letra A, 4 minutos, letra B, 10 minutos, letra C, 12 minutos, letra D, 15 minutos ou letra E, 20 minutos. Quando falar velocidade constante, lembre-se que este movimento é um movimento retilíneo uniforme. Muito bem. Então, João estava lá no posto, vê o seu amigo passar e leva 4 minutos até esse amigo passar no ponto P. Ele sai com seu carro e pretende alcançar o seu amigo. O seu amigo está a uma velocidade de 60 km por hora, tá? 60 km por hora. E ele está a uma velocidade de 80 km por hora. Observe que o tempo das alternativas estão em minutos. E vamos passar tudo para metros. Então, eu peguei 60 km por hora, dividi por 3,6, obtive 16,7 metros por segundo. Após 4 minutos, né, qual vai ser o deslocamento que o seu amigo, né, já transcorreu? E 80 km por hora dividido por 3,6 vai dar 22,2 metros por segundo. A equação horária do movimento retilíneo uniforme é a posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vamos calcular os deslocamentos após 4 minutos. No caso do seu amigo, após 4 minutos, que equivale a 240 segundos, se eu multiplicar 16,7 por 240, vai me dar 4.800 metros. E o segundo veículo, né, que está a 80 km por hora, que equivale a 22,2 metros, se eu multiplicar 22,2 metros por segundo por 240 segundos, vai dar 5.328. Mas a equação horária que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. O móvel, o carro do amigo, após 4 minutos, ele vai estar a uma distância de 4.008 metros de distância. Posição inicial, mais 16,7 metros por segundo vezes o tempo. Já João, supondo que no ponto P seja a posição inicial igual a 0, ele vai ter uma função horária de 22,2 vezes o tempo. Quando que eles vão se alcançar? Quando a posição final de um for igual ao do outro. Aí vai ficar 4.008 mais 16,7 vezes o tempo, igual a 22,2 vezes t. Aí o que eu vou fazer, pessoal? 16,7 menos 22,2 vai dar 5,5 vezes o t, que é igual a 4.008. 4.008 dividido por 5,5 vai dar 728,7 segundos. Só que a resposta está em minutos. O que eu vou fazer? Olha só. Vou pegar 4.008 e dividir por 5,5, que resultará em 728,7 segundos. Para transformar em minutos, eu vou dividir por 60, que vai dar, então, 12,1 minutos. Dentro das respostas que nós tínhamos, né? Olha só. 12 minutos, letra C, tá? Então, aproximadamente 12 minutos vão ser necessários, né? Para João alcançar o seu amigo. Questão número 5. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante, de módulo igual a 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento
está ilustrado na figura. Então, nós temos aí o gráfico da posição pelo tempo. Observe que a posição dele está diminuindo com o decorrer do tempo. Segundo o referencial adotado no instante t igual a 15 segundos, a posição x da criança é igual a... Então, nós temos ali algumas respostas. Letra A, menos 37,5 metros. Letra B, menos 12,5 metros. Letra C, 12,5 metros. Letra D, 37,5 metros. Ou letra E, 62,5 metros. Pessoal, para resolver esse exercício, olha só. Ele fala que a velocidade é 2,5 metros, tá? O gráfico posição pelo tempo é uma reta, tá? Com declividade negativa. A gente observa que, variando o tempo, o deslocamento está diminuindo. Então, posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Quando a posição valer 25 metros, o tempo vale 30 segundos. A velocidade é constante, vale 2,5. Aí vai ficar, eu substituo, no lugar do S coloco 25, no lugar do T eu coloco 30. 2,5 vezes 30 vai dar 75. Reagrupando aqui, vai ficar 25 menos 75, vai dar menos 50 metros, tá? No sentido de que a velocidade é negativa, por isso que esse valor é negativo. De maneira que, quando a posição inicial, que não está identificado aqui, a posição inicial é 50 metros, tá? Tendo minha posição inicial, eu sei que a minha velocidade é negativa por conta da declividade da minha reta, né? Porque eu quero saber a posição quando o tempo é 15 segundos. No lugar de t, eu coloco 15 e resolvo a minha equação do primeiro grau. A minha velocidade é negativa por conta da declividade da minha curva, tá? C está no sentido descendente. Então, vai ficar, no lugar do t eu coloco 15, vai ficar 50 menos 2,5 multiplicado por 15. 2,5 multiplicado por 15 vai dar 37,5. 50 menos 37,5 vai dar 12,5 metros. Então, quando o instante t for 15 segundos, o deslocamento vai ser 37, vai ser 12,5 metros positivo. Ok? Então, resposta alternativa C. Questão número 6. Um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos em aproximadamente 10 segundos. Considerando-se que o corredor parte do repouso tendo aceleração constante e atinge sua velocidade máxima no final dos 100 metros, a aceleração do corredor durante a prova em metros por segundo quadrado é: letra A, 1 metro por segundo, letra B, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, corrigindo, é 1 metro por segundo ao quadrado. Letra B, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, 3 metros por segundo ao quadrado. Letra D, 4 metros por segundo ao quadrado. Ou letra E, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Velocidade inicial, porque parte do repouso, 0. Deslocamento, 100 metros. Intervalo de tempo, 10 segundos. Para calcular a velocidade, deslocamento pelo intervalo de tempo. 100 dividido por 10 vai dar 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então, transcorrido 10 segundos, ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Para calcular a aceleração, variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Velocidade final, 10. Velocidade inicial, 0, dividido por 10 segundos. Logo, a aceleração desse velocista é de 1 metro por segundo ao quadrado.
Questão número 7. Um carro corre a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando o motorista vê um obstáculo 50 metros à sua frente, a desaceleração mínima constante que deve ser dada ao carro para que não haja choque em metros por segundo ao quadrado é de letra A, 4, letra B, 2, letra C, 1 ou letra D, 0,5. Olha só, ele quer que você identifique a aceleração. Vamos anotar os dados do problema. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Deslocamento até atingir o obstáculo, 50 metros. E a velocidade final, 0, porque ele tem que parar. Esse é um movimento retilíneo uniformemente variável. Só que eu quero que você determine a desaceleração, o quanto a velocidade tem que diminuir. Aí eu aplico a fórmula de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No lugar de V eu coloco 0, no lugar de V0, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes 50. 2 vezes 50 vai dar 100. 20 ao quadrado dá 400. Reagrupo aqui, isolo o termo A, vai ficar menos 400 dividido por 100, que vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a desaceleração que este móvel terá que aplicar vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Questão 8. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Desprezando-se a ação da atmosfera, assinale a afirmativa incorreta. Então, tem um gráfico da velocidade pelo tempo. Quando o tempo vale 0, a velocidade vale 20. Quando o tempo vale 2, a velocidade vale 0. Quando o tempo vale 4, a velocidade é menos 20. Então, imagine o seguinte, pessoal. Tá? Eu lancei um objeto. Então, tem uma velocidade, adotando como meu sistema para cima, positivo. Quando ele está subindo, né, a velocidade dele está diminuindo, atinge uma determinada altura, para, e depois o objeto começa a cair. A velocidade negativa por conta que está no sentido contrário ao meu sistema de referência. Vamos lá para a resolução? Então, nós temos isso aqui, pessoal. Nós vamos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos meio, vezes a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Velocidade final igual a velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Observe que o sinal negativo por conta que a gravidade está para baixo, né? Está puxando o móvel para a superfície. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Então, vamos, na letra A, quando o tempo é igual a 0, a velocidade final é igual a 0, a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Substituindo na equação, na função horária, velocidade pelo tempo, vai ficar 0 igual a 20 menos 10 vezes t, que eu chego à conclusão que o tempo que ele leva para atingir o ponto mais alto, quando a velocidade final é igual a 0, vai ser de 2 segundos. Então, a afirmativa A está correta. Na afirmativa B, para nós sabermos a variação, né, da altitude, né, eu sei que a velocidade final é 0, velocidade inicial 20, menos 2 vezes, e a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a altura máxima atingida por este objeto vai ser de 20 metros. Então, a letra B também está correta. Aí, ele fala aqui, ó,
Então, o objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Correta. Letra B. A altura máxima atingida pelo objeto é 20 metros. Correto. Letra C. O deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é 0. Errada, pessoal. Por que é errada? Olha só, ele leva 2 segundos, ele desloca 20 metros. Mais 2 segundos, 20 metros. A variação da posição, que seria 0. O deslocamento é 40 metros. Então, letra C é a errada. Então, essa que vocês teriam que selecionar. Vamos continuar analisando as afirmativas. A D. A aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Correto. A velocidade inicial do objeto é igual a 20 metros por segundo. Correto também. Vamos agora para a pergunta número 9. Um carro realizando um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Um carro realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, tem um reservatório de óleo furado. Considerando que o intervalo de tempo em que as gotas caem do reservatório é sempre constante, qual das alternativas a seguir melhor representa um trecho da configuração? Qual das alternativas a seguir melhor representaria um trecho da configuração deixada pelas gotas representadas pelo símbolo? Quando estas caem sobre o piso, despreze a resistência do ar. Então lá, olha a letra A. Observe que os espaçamentos estão todos iguais. Olha a letra B. 2 pingos próximos, um mais distante, depois de um tempo mais distante ainda. Observe que há uma simetria. Olha o C. Um pingo, nenhum pingo após um certo intervalo de tempo. Depois 1, 2, 3, 4 pingos, né? Um seguido do outro, depois um tempo. Letra D, 2 pingos, espera um intervalo de tempo maior, mais 2 pingos, espera mais 2 pingos. Olha a letra E, um pingo, outro pingo, outro pingo. Observe que o distanciamento está aumentando. Vamos analisar, né? Como ele fala, pessoal, que um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Porque ele fala, tem essa informação no exercício, vai obedecer às equações horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos a função da posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e velocidade pelo deslocamento. Então, observe aqui, ó, a posição dos pingos em relação ao tempo. Observe que o tempo está ao quadrado. Então, a relação entre a posição e o tempo, a posição varia proporcionalmente ao tempo ao quadrado. A melhor representa seria a letra E, né? 1 segundo, né? 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 2 segundos ficaria 2 ao quadrado, 3 segundos, 9, 4, 16 e assim sucessivamente. Então, a imagem que melhor representa esses pingos para um veículo que esteja em movimento retilíneo uniformemente variado é a letra E, tá bom? Vamos agora para a questão 10. Em um piso horizontal, um menino dá um empurrão em seu caminhãozinho de plástico. Assim que o contato entre o caminhãozinho e a mão do menino é desfeita, observa-se que um tempo de 6 segundos o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. Se a resistência oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, a velocidade inicial obtida após o empurrão em metros por segundo foi de letra A, 1,5 metros por segundo, letra B, 3 metros por segundo, letra C, 4,5 metros por segundo, letra D, 6 metros por segundo ou letra E, 9 metros por segundo. Então, nós temos isso aqui, pessoal. Então, ele lança o caminhãozinho dele
esse caminhãozinho percorre 9 metros em 6 segundos até parar. Então, velocidade inicial que nós queremos saber. Então, vou pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. 9 dividido por 6 vai dar 1,5 metros por segundo. Se eu quisesse calcular a desaceleração, velocidade final vai zero, porque o carrinho para, menos 1,5 dividido por 6 segundos vai dar aproximadamente menos 0,25 metros por segundo. A velocidade do caminhãozinho, 1,5 metros por segundo, ok? Então tá aí, pessoal, a devolutiva e a explicação da atividade online, tá? A velocidade online aí que eu passei para vocês. Peço para os alunos que não fizeram, façam, é importante para compor a nota de vocês. Alunos também que não fizeram as atividades ao longo do primeiro bimestre, nós professores estamos recebendo essas atividades. E agora são 11 horas e 42 minutos, 19 de junho de 2020, sexta-feira. Vamos aqui fazer a leitura final. A força do amor de Deus. Tá? Do texto do livro aqui, Na Jornada com Cristo. A força do amor de Deus. Não foram os pregos que prenderam Deus numa cruz. Não foram os pregos que prenderam Deus numa cruz. Foi o amor. Pode alguma coisa me impedir de amar você? Deus pergunta. Observe que falo sua língua, durmo em sua terra e sinto suas dores. Contemple o Criador da visão e do som quando ele espirra, tosse e assoa o nariz. Quer saber se eu entendo como você se sente? Olhe dentro dos olhos vibrantes do menino de Nazaré. É Deus indo à escola. Pense na criança à mesa de Maria. É Deus derramando o leite no chão. Quer saber até quando meu amor vai durar? Encontre a resposta numa cruz lascada, no alto de um monte íngreme. É a mim que você vê lá em cima, o seu Criador, o seu Deus, transpassado por pregos e sangrando, coberto de cuspe e encharcado do pecado. É o seu pecado que estou sentindo. É a sua morte que estou morrendo. É a sua ressurreição que estou vivendo. É esse o tamanho do meu amor por você. Encerro a nossa aula. Desejo a cada um de vocês uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e, por gentileza, realizem as atividades. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.